Saudações. A gente vai tentar explicar o básico, gente. Infelizmente, o óbvio nesse país tem que ser explicitado. O Brasil nunca foi comunista, nunca teve sob a ameaça do comunismo, nem vai ser comunista, pelo menos não nos próximos 100 anos. Não existe essa de livrar o Brasil do comunismo se o comunismo nunca existiu aqui. Então a gente vai começar explicando a diferença entre anarquismo e comunismo, que eles são bem parecidos. Bom, os dois, anarquismo e comunismo, pregam sociedade sem classes, certo? Sem classe social, sem divisão do trabalho que não seja divisão sexual. O que é divisão sexual do trabalho? Por questões mais ou menos autoevidentes, às vezes os trabalhos de crianças é diferente do trabalho de adulto, que é diferente do trabalho de idoso. Às vezes as mulheres fazem algum trabalho diferente do trabalho de homens, certo? Esse tipo de divisão do trabalho existe desde sempre. Outra coisa, ambos, anarquismo e comunismo, pregam que não deve haver propriedade privada e nem Estado. Vamos falar sobre esse negócio de não haver Estado. Isso quer dizer que nunca existiu, nem vai existir um país comunista. Porque se é um país, se é um Estado, não pode ser comunista. Vamos explicar de novo? O comunismo diz que não pode haver Estado. Então, a China nunca foi comunista, a União Soviética nunca foi comunista, a Iugoslávia nunca foi comunista, nunca houve um país comunista, certo? Porque ou se é país ou se é comunista. Perfeito? Então, não pode existir as duas coisas. É burrice acreditar nisso. A sociedade, tanto anarquista quanto comunista, é baseado na cooperação. Então, são sociedades cooperativas e também internacionalistas, já que não existe Estado, não existiriam fronteiras, não é? Entre países, porque não existiriam países. A associação seria livre, as pessoas se associariam livremente, certo? Muito bem, quais as pequenas diferenças? Lembrando que eu coloquei o símbolo errado, eu coloquei o símbolo do anarquismo embaixo do comunismo e o símbolo do comunismo embaixo do anarquismo. Mas isso é bobagem, né? A ênfase do anarquismo é na inexistência da autoridade, portanto, da hierarquia, enquanto a ênfase, vamos dizer assim, do comunismo é que, antes de chegar no comunismo, passaria-se por um estágio intermediário, que seria o socialismo, perfeito? Então, digamos que o comunismo é um estágio do socialismo pós-revolucionário. O que houve no Brasil foi escravismo, nós tivemos escravidão, foi isso que nós tivemos, certo? O que é a escravidão? Vamos separar a escravidão brasileira da escravidão da antiguidade. Elas tinham algumas coisas em comum. A mão de obra, evidentemente, era feita por pessoas escravizadas. Esses escravos não eram apenas mão de obra, eles eram mercadoria, podiam ser comprados, vendidos, trocados e tratados como tal, né? A produtividade do trabalho é baixíssima, evidentemente um escravo não tem incentivo para trabalhar como uma besta, né? As terras, nos casos de Roma, da Grécia, mas nem tanto da Grécia, principalmente da Roma do Brasil, eram roubadas dos povos originários, tá certo? Toda a terra no Brasil tem como origem o roubo, já que toda ela pertencia aos povos que aqui viviam antes da invasão dos portugueses, certo? Agora, havia algumas diferenças evidentes. Enquanto em Roma o objetivo do escravismo era produção interna, principalmente, e muito eventualmente a produção para exportação, no Brasil o objetivo é o do agronegócio desde sempre, produzir commodities para exportação, tá certo? No Brasil também a escravização estava profundamente relacionada ao racismo, enquanto não havia um componente étnico, um perfil étnico na escravização feita pelos romanos, era só aqueles derrotados em guerra. E lá no início havia escravidão por dívida. Outra questão importante a respeito da escravização é que entre os escravizados pelo Islã, se você se convertesse ao islamismo, você deixava de ser escravo, porque o islamismo proíbe, né, a escravização de muçulmanos por muçulmanos. Então, bastava se converter à religião islâmica que você deixava de ser escravo. Evidentemente, na escravização brasileira cristã, isso não acontecia. Da mesma forma que na Grécia, se você fosse tornado escravo, você era escravo para sempre, não importava a sua religião, ok?